Olá, pessoal, boa tarde. Aqui do meu lado, Vinícius Fernandes, contador da Prefeitura, que vai apresentar para vocês a proposta orçamentária para o exercício de 2021. Está aqui presente também o secretário de Finanças, secretário de Administração, o presidente da Câmara, Vitor Carreri, e demais servidores do município. Nós estamos aqui para apresentar para vocês a proposta orçamentária para o ano que vem. Quem vai fazer a apresentação é o Vinícius. Eu estou aqui apenas para fazer a abertura desta audiência pública, cumprindo os preceitos legais. Aliás, a própria lei orçamentária, ela remete aos princípios que estão definidos na Constituição Federal, remete à Lei 4.320, lá de março de 1964, onde foram traçadas as diretrizes da elaboração dos orçamentos municipais. Para chegar na proposta orçamentária que vai ser apresentada hoje, já teve que ser apresentado para a Câmara, já foi votado na Câmara, a lei da diretriz orçamentária e o plano plurianual, que também faz parte do composto, do arcabouço legal que define o orçamento do município e a execução do orçamento do município, que é o plano plurianual, que é feito quadrienalmente, sempre no primeiro ano de gestão e valendo até o primeiro ano da gestão seguinte. Então, cumpridos os requisitos do PPA, cumpridos os requisitos das diretrizes orçamentárias da LDO, nós estamos aqui hoje para apresentar a proposta orçamentária, que já foi enviada para a Câmara através do projeto de lei número 46, que será apreciado pelos vereadores e depois virará ou se tornará a lei orçamentária para o exercício 2021. Evidentemente, todos os cuidados foram adotados na elaboração dessa proposta, considerando o ano atípico que nós estamos vivendo nesse 2020, né, as dificuldades orçamentárias, os repasses extraordinários que estão sendo feitos, principalmente pelo governo federal, para recompor a perda de receita que os municípios estão tendo em função do enfrentamento à pandemia. Então, tudo isso nós projetamos para o exercício de 2021, considerando as possíveis dificuldades que teremos por conta da retomada do processo econômico, processo produtivo. Então, são muitas vertentes que influenciam aqui na elaboração orçamentária. Vinícius, eu quero que você leve lá para toda a equipe da Secretaria de Finanças o nosso agradecimento pelo esforço na execução da proposta orçamentária que foi apresentada à Câmara para ser votada. E agora vocês vão conhecer, pelas mãos e pelas palavras do Vinícius, essa proposta orçamentária, cumprindo também a divulgação prévia, isso que nós estamos fazendo aqui, a audiência pública, é um dos requisitos da própria lei orçamentária, que o município tem que cumprir, apresentar para a sociedade, e é isso que nós estamos fazendo nessa tarde de hoje. Então, Vinícius, bom trabalho, passo para você aí a condução dos trabalhos dessa reunião, e o cidadão que está nos assistindo, ou que vai nos assistir daqui a pouco, né, ou que amanhã, ou depois, que vai ficar gravado isso daí, pode também, dentro daquilo que for colocado aqui, vir depois a fazer seus questionamentos ou fazer suas próprias sugestões, que inclusive a Câmara vai ter outra audiência pública para discutir a proposta orçamentária encaminhada e vai ter oportunidade de fazer alterações nesse orçamento. Um abraço a todos, fiquem aqui com o nosso contador Vinícius. Contador ou economista? Sou contador de formação, mas na Prefeitura meu cargo é de tecnólogo em gestão. Tecnólogo em gestão. Servidor do município, que vai atendê-los agora. Um abraço. Obrigado, prefeito. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à apresentação e para a discussão da proposta orçamentária para 2021, projeto de número 46 de 2020, que será, então, encaminhado para a Câmara assim que nós finalizarmos esse procedimento de apresentação, divulgação, de ampla divulgação aí para toda a comunidade biporaense, daquilo que foi proposto, que foi elaborado para o exercício de 2021. Como o prefeito bem colocou, então, para que nós chegássemos nessa proposta orçamentária para 2021, nós já fizemos uma prévia, né, um primeiro instrumento aí lá no mês de abril, chamado Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, que trouxe, então, que traçou os parâmetros para a condução, né, para a elaboração da lei orçamentária. Essa LDO
é um instrumento legal obrigatório. Para que a LOA, né, para que a Lei Orçamentária Anual seja elaborada, seja proposta, seja encaminhada à Câmara, a gente precisa ter a LDO previamente aprovada. E aí a gente fecha, digamos assim, esse ciclo, né, com a proposta da LOA, da Lei Orçamentária Anual, para o exercício seguinte, 2021, que nós vamos dar início a partir de agora. Vou iniciar aqui a projeção das lâminas, né, do PowerPoint aqui, para que vocês possam acompanhar os números que vão ser tratados aqui na nossa audiência. Como o prefeito também mencionou, a gente fica à disposição aí no Departamento de Contabilidade, Secretaria de Finanças, para eventuais questionamentos, para dúvidas em relação a essas projeções que serão colocadas aqui na tarde de hoje. Ok? Nós iniciamos, então, a discussão, a apresentação da proposta orçamentária para 2021, projeto de lei 46/2020. Esse projeto, então, será encaminhado para a Câmara na sequência, assim que nós fizermos essa divulgação, essa apresentação para toda a comunidade da proposta orçamentária para o ano que vem. Essa proposta, né, ela é uma proposta consolidada, então nós fazemos um orçamento consolidado que envolve todas as entidades do município, todas as secretarias, Câmara, Fundação, IBPREV, né, o regime de previdência, o SAMAI, então todos os entes estão contemplados nessa proposta orçamentária. A elaboração é feita por nós, lá no Departamento de Contabilidade, vinculado à Secretaria Municipal de Finanças. O orçamento público, então, só trazendo um pouco do embasamento legal, né, teórico desse assunto, ele é uma lei que exprime em termos financeiros a alocação dos recursos públicos, ou seja, a gente estabelece nesse instrumento legal, nessa lei, qual será a arrecadação prevista, né, para o exercício de 2021, no caso, e onde a administração para a alocação desses recursos. Esses recursos serão alocados em que proporção, né, serão alocados nas áreas de educação, de saúde, esporte, cultura, a própria manutenção, né, da sede, as obras de infraestrutura. Então, o que ele faz é demonstrar essa expectativa, essa previsão de receita e, em contrapartida, mostrar onde essas receitas seriam aplicadas. Ele trata-se, então, de um instrumento de planejamento que espelha as decisões do gestor, as decisões políticas, estabelecendo as ações prioritárias para atender essas demandas, que, como a gente sempre diz, são infinitas diante da escassez de recursos. Então, é sempre um exercício bastante exigente, né, do gestor conseguir encaixar as demandas da população em face a esses recursos que são escassos, que são limitados e que a gente precisa definir quais são as prioridades para cada serviço, para cada demanda que a sociedade tem. Ele apresenta múltiplas funções, então o orçamento tem a função de planejamento, função contábil, financeira e de controle. Então, nada pode ser feito sem que esteja devidamente previsto, que esteja contemplado no orçamento. Ao mesmo tempo, ele é uma forma de controle, porque é a partir do gerenciamento, né, desse orçamento que nós conseguimos avaliar se a administração está tendo uma condução, né, responsável, eficiente do ponto de vista financeiro, se eventualmente precisa ser tomada alguma medida no sentido de fazer cortes, contenção de despesas, tudo isso a partir das informações que são disponibilizadas, que são gerenciadas pelo orçamento. As despesas, então, serem realizadas precisam estar previamente autorizadas na Lei Orçamentária Anual, na LOA. Então, nada que a Prefeitura faça, né, nada que o governo do Estado faça, que a União faça, nenhum órgão público pode realizar nenhuma despesa que não esteja devidamente prevista no orçamento, né? Por isso, então, que é uma peça tão importante nesse ciclo orçamentário composto pelo PPA, a LDO, fechando, então, com a LOA. Para a gente construir esse instrumento, nós temos aí alguns princípios que precisam ser observados, né? A gente chama de princípios orçamentários. Dentre esses princípios, a gente destaca aqui
o alinhamento, né, a vinculação aí com os outros dois instrumentos de planejamento que formam esse ciclo orçamentário, que é o PPA e a LDO. Esses instrumentos, então, também previstos aí na Constituição, na Lei 4.320, que é a Lei de Finanças e Orçamento Público, que, embora relativamente antiga, né, em termos legais, ainda é bastante atual, bastante presente na nossa atividade no setor público. A Lei 4.320, então, dispõe que a lei orçamentária, né, a lei do orçamento, conterá a discriminação da receita e da despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, né, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Esses, então, são alguns princípios orçamentários que a gente tem que observar quando a elaboração da proposta orçamentária. Explicando um pouquinho o que são esses princípios, né? O princípio da unidade. A gente precisa fazer o orçamento de forma única. Então, o orçamento é uma peça única. Nós vamos mandar a proposta para a Câmara de um orçamento que engloba todas as entidades do município. Ele tem que ser pensado, construído sob o ponto de vista, aí, sobre o princípio da universalidade, ou seja, todas as receitas, todas as despesas devem ter sido contempladas na proposta desse orçamento. E o princípio da anualidade, né, que pressupõe que o orçamento tem uma vigência finita, aí, né, determinada, que é de janeiro a 31 de 12 de dezembro, né, 1º de janeiro a 31 de 12 de cada ano. Então, eu não posso ter uma lei orçamentária que valha para mais de um período, né? Ela sempre tem que ser feita anualmente. E aí nós iniciamos com a discussão dos números, das projeções, das expectativas que nós traçamos para o orçamento do município de Biporã para o exercício de 2021. Como eu disse há pouco, o orçamento, então, ele é feito de forma única. Então, nós fazemos aqui uma conversa com as secretarias, conversamos com o SAMAI, com a Câmara, com o IBPREV, que é o nosso regime próprio de previdência. E, a partir dessas reuniões, dessas discussões, juntamente com o prefeito e os gestores de cada uma dessas secretarias, desses órgãos, nós chegamos no valor estimado de receita para essas entidades. Então, o SAMAI estabeleceu aí uma previsão de 22.200.000 de receita para 2021, a Fundação Cultural R$ 2.500, isso lembrando que é a arrecadação da própria entidade, né? Estou dizendo isso porque depois vocês vão observar que a despesa da Fundação Cultural, por exemplo, vai estar maior que esse valor de R$ 2.500, mas é porque a Prefeitura faz aporte também, a Prefeitura repassa dinheiro para a Fundação, e esse repasse é utilizado para sua manutenção. O que nós estamos vendo aqui são as receitas que são arrecadadas única e exclusivamente pela própria entidade, né? Então, SAMAI 3.200.000, a Fundação 2.500, o IBPREV 36.400, a Prefeitura de Biporã 167.178.000, totalizando aí um orçamento para 2021 de R$ 225.780.500, né? Fazendo um destaque, especialmente aí o que o prefeito mencionou, nós tivemos aí uma prudência bastante grande com relação à projeção para 2021, levando em consideração as dificuldades que nós tivemos agora no ano de 2020. Portanto, não podemos fazer uma projeção, né, uma estimativa extremamente otimista, né, um percentual muito grande de aumento na receita, tendo em vista que a gente certamente vai sentir aí nos próximos meses, no ano que vem especialmente, os efeitos da crise que nós estamos passando nesse ano. Por isso, a gente fez uma previsão, né, de um crescimento lá na LDO de 0,5% do que havia sido previsto para 2020 inicialmente, e na LOA a gente conseguiu corrigir um pouquinho essa previsão para pouco mais de 3% de crescimento comparado com 2020, porque o Estado divulgou a previsão de repasse de ICMS para a Prefeitura de Biporã no valor relativamente acima do que nós havíamos previsto inicialmente, e isso nos deu um gás, né, adicional, digamos aí, para o nosso orçamento. Então, só para exemplificar,
Em 2020, a gente fez um orçamento global, né, de 217 milhões. Esse ano de 2021, que nós estamos discutindo aqui, a projeção é de 225, então um aumento aí de 3,8% aproximadamente. E a gente conseguiu dar essa esticada, digamos assim, pela informação que nós recebemos do governo do Estado, do ICMS para 2021, né, a previsão oficial do governo do Estado, do Paraná, em relação a esse repasse para o município de Biporã. Nós tínhamos previsto na LDO que o ICMS seria de 45 milhões e 400, no entanto, o boletim do governo do Estado informou uma previsão de 51 milhões do ICMS para 2021, o que nos permitiu ajustar, né, o orçamento para 2021 com base nessa atualização. Aqui nós temos o detalhamento dessas receitas, né, desses 225 milhões, de onde essas informações vêm, né, do que é composto esse montante de 225 milhões, destacando aqui as principais categorias. Então, na receita tributária, nós temos aí IPTU, ISS, 43 milhões 105.800 de previsão. Na receita de contribuições, 13 milhões 298.800, receita patrimonial de 7 milhões 572.400, receita de serviços, especialmente aqui arrecadada pelo SAMAI, né, com sua prestação de serviço à população biporaense, 18 milhões 122.500, transferências correntes de 122 milhões 653.940, e aqui nessas transferências correntes merece destaque o próprio ICMS, que o governo do Estado repassa para os municípios, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, né, vindo aí como transferência da União, duas importantes transferências que colaboram, né, efetivamente, de forma bastante relevante para a manutenção da administração pública municipal. Outras receitas correntes, mais R$ 1.438.820, transferências de capital de R$ 240, e receitas intra-orçamentárias de R$ 19.588, sendo essas receitas intra as receitas que que a prefeitura, né, repassa para o IBPREV na forma das contribuições patronais sobre os salários, né, dos servidores, totalizando aí R$ 225.780.500. Separando agora essa informação consolidada, ou desmembrando essa informação consolidada por entidade, nós chegamos aqui no orçamento do SAMAI, na parte da receita. SAMAI, então, dos 22 milhões e 200, 3 milhões e 900 são de receita tributária, patrimonial 150.500, de serviços 18 milhões e 122.500, que é a maior receita do SAMAI, e outras receitas correntes de 27 mil. Ok? Seguindo, nós temos a receita prevista para a Fundação Cultural, de própria, né? A Fundação Cultural, a referência que a Prefeitura fará para 2021, o total de ingressos aí que a Fundação terá para o envio 27, a receita patrimonial de 6.455.000, outras receitas correntes, a receita patrimonial de 6.455.000, outras receitas correntes de 730.000, relativa à taxa de administração cobrada pelo Instituto para fazer o seu trabalho enquanto regime de previdência. Então, para que os aposentados tenham lá a sua aposentadoria paga, para que os benefícios sejam pagos, a gente precisa ter uma estrutura física de pessoal para dar esse atendimento. E para isso, esses entes, né, Prefeitura, Câmara e SAMAI, repassam um valor para contribuir aí com a manutenção do IBPREV, já que ele faz a gestão desses segurados, né, de todas essas entidades também. Então, a gente repassa por IBPREV R$320.000, totalizando, né, ingressos no IBPREV para 2021 de 36.720. Na Prefeitura, né, especificamente na Prefeitura, dos R$167.178, que é orçamento exclusivamente da Prefeitura, nós temos isso desmembrado, né, entre receita tributária de 39.205.800, receitas de contribuições de 3.671.800, receita patrimonial de 964.400, transferências correntes de 122.963.940
e outras receitas correntes de 681.820. Fechando com as transferências de capital no valor de R$ 240, o que totaliza aí uma receita prevista de R$ 167.178.000 para o ano de 2021. Na prefeitura, né, a gente sempre gosta de fazer um destaque para algumas receitas importantes para a gente nesse momento de apresentação do orçamento. Da receita tributária que nós previmos para 2021, o IPTU corresponde a 14.600.000 aproximadamente, o ISS a 13.826.000. Então, as duas principais receitas de arrecadação própria, né, de arrecadação tributária, e as outras receitas tributárias juntas, e aí PPI, taxas e outras dessa natureza, somam 10.730.000. Total da receita tributária, então, 39.205.800. Então, o IPTU e ISS tem uma participação bastante importante na elaboração, né, do nosso orçamento e, consequentemente, no que nós vamos alocar de despesa para 2021. Já em relação às transferências, nós também sempre temos uma preocupação de destacar aqui as principais transferências que o município recebe. O FPM, que é a transferência do Fundo de Participação dos Municípios, que vem do governo federal, a previsão é de 36 milhões bruto, né? Menos redução para a formação do Fundeb, o Fundo lá da Educação, a gente tem um FPM líquido de 28.847. E no ICMS, como eu havia mencionado, a previsão do governo do Estado do Paraná é que Biporã receba 51 milhões de transferência do ICMS, né? Esse valor também sofre uma dedução para a formação do Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, né, do Fundeb, e sobra, digamos assim, líquido para aplicações, 40.800.000. E aí as outras receitas correntes, elas totalizam 53 milhões. Então, FPM e ICMS, sem dúvida, aí mostrando ser uma participação bastante importante na arrecadação do município. Falando agora do outro lado, né, que é a aplicação desses recursos. Então, a gente viu aqui a estimativa das receitas, a previsão das receitas, quanto nós esperamos que o município arrecade no ano de 2021, e agora a gente trata aqui da fixação, melhor dizendo, né, da fixação das despesas para 2021 também. De forma consolidada, nós fixamos uma despesa de pessoal e encargos sociais de 124.820.000, juros e encargos da dívida, R$ 500.000, outras despesas correntes, R$ 77.239.216, investimentos, R$ 8.518.596, amortização da dívida, R$ 1.255.020, reserva de contingência, 946.990, reserva do FBPS, 12 milhões e meio, totalizando a despesa de 225.780.500, né? Lembrando que é condição também, né, para o orçamento, esse equilíbrio entre receitas e despesas, como nós vimos há pouco, a receita de 225 milhões tem que ser, né, compatível com a fixação da despesa de 225 milhões também, né? A gente não pode já submeter um orçamento deficitário, né? A gente precisa manter esse equilíbrio. Se não tem receita, a gente não pode fixar a despesa também. Da mesma maneira, separando aqui por entidade, no SAMAI nós temos gasto fixado para pessoal de 8.557.500, outras despesas correntes 12.545, investimentos de 959.500, reserva de contingência de 111, totaliza 222.173, e adicionalmente o SAMAI faz uma interferência para o IBPREV para fazer aquela manutenção que eu mencionei há pouco, para manter o IBPREV funcionando aí, né, sendo que o SAMAI também tem funcionários que são segurados pelo IBPREV, eles também repassam uma taxa de administração no valor de R$ 27.000, totalizando aí um gasto total fixado de 22.200.000, né? Novamente, essa informação bate, né, confere com aquilo que foi previsto na receita. Na fundação, a fixação das despesas
correntes é de 121.900, investimentos de 500, reserva de contingência de R$100, totalizando a despesa da fundação de 122.500. Lembrando que a arrecadação própria da fundação prevista foi de 2.500, no entanto, a prefeitura vai repassar outros 120 mil para a manutenção da entidade. No IBPREV, nós temos aqui 23.705.500 de despesas fixadas com o pessoal, né, aposentadorias. Depois temos outras despesas correntes de 412.500, investimentos de 102 mil e reserva do RBPS de 12.500, totalizando a despesa de 36.720.000. Já na prefeitura, nós temos aí a fixação de despesa com pessoal de 88.727.658, juros e encargos da dívida de 500 mil, outras despesas correntes 63.201. Lembrando, né, que esses juros e encargos da dívida são de parcelamentos que nós temos ativo aí, de operações de crédito também que foram realizadas, por exemplo, a obra da Ibrahim, que foi feita via operação de crédito, a gente precisa pagar os juros dessa operação, né? Então, está previsto ali o pagamento disso. Outras despesas correntes são todas as despesas necessárias para a manutenção, né, da administração dos serviços que ela oferece. Então, aqui está previsto a compra de medicamento, a compra de material de merenda, a compra de materiais para manutenção dos veículos, de combustíveis, materiais de escritório, materiais para atendimento nas unidades básicas de saúde. Então, toda a manutenção, né, da estrutura administrativa prevista nesse montante. Os investimentos foram fixados aqui de 5.901.000. Aqui, fazendo então uma breve explicação, são os valores destinados para pavimentação, para reforma, para ampliação de espaços públicos, né? Então, investimento em infraestrutura. A amortização da dívida, isso que eu mencionei como exemplo para vocês, né? Esse pagamento, esse parcelamento que nós temos lá da obra que foi feita na Ibrahim, que acho que é a única que nós temos, que ainda está sendo paga, né? Que acho que é de conhecimento de todo mundo, só para explicar de onde vieram esses valores. A reserva de contingência, que é uma forma de garantir, como o próprio nome diz aí, né, uma reserva para situações incomuns ou fora do controle, né? Então, a gente precisa destinar, no mínimo, 0,5% do que foi previsto de receita como reserva de contingência, né, para dar atendimento a situações de calamidade, de emergência, para ter esse valor reservado, né, como o nome sugere aí. E se a gente não utilizar, até o final do ano, a gente pode cancelar e transferir esse valor para outras necessidades, né? A gente pode fazer a transferência dessa reserva para outras situações, como, por exemplo, para pagar pessoal. Total da despesa da prefeitura, então, 160.507.000. Além disso, ela vai repassar 288 mil a título de taxa de administração do IBPREV, outros 6.263.000 para a manutenção da Câmara, né? Então, o orçamento da Câmara é financiado pelo Poder Executivo, né? A gente repassa, isso é previsto em lei também, a gente repassa um percentual do nosso orçamento para a manutenção da Câmara, então para 2021 ficou em 6.263.000, e também vamos repassar 120 mil para a Fundação Cultural, totalizando aí 167.178.000 reais de dispêndios, né, de saídas de recursos da Prefeitura para a manutenção das entidades, secretarias e também IBPREV, Câmara e Fundação. A despesa detalhada aqui da Câmara, né? Como eu mencionei, a Prefeitura repassa um montante para que a Câmara possa se manter. De pessoal em cargos, ficou fixado o valor de 3.834.000, outras despesas correntes de 958.500, investimentos de 1.465.500, totalizando 6.258. A Câmara também repassa uma taxa de administração para o IBPREV, no valor de 5.000, totalizando 6.263
R$1.000. Alguns índices importantes que a gente também tem o cuidado de fazer uma estimativa, né, para garantir que o orçamento já será submetido para a Câmara com um atendimento mínimo a alguns indicadores previstos na legislação. Um deles é da educação, a gente tem uma aplicação mínima exigida de 25%, com as informações que foram levantadas e divulgadas agora para vocês. A previsão é que a gente consiga atingir um percentual de 26,26%. E na saúde, o mínimo de aplicação é de 15%. A previsão é que nós apliquemos 26,65%. Na saúde, historicamente, o município aplica um valor consideravelmente superior àquilo que minimamente a legislação coloca. Aí estão as bases de cálculo, né, para esses indicadores que foram mencionados. Então, aqui a gente consegue garantir com, né, uma razoável segurança, tanto esse nosso cuidado, porque o orçamento é previsão, né? A gente não consegue garantir exatamente que isso vai acontecer, mas a gente já se preocupa em fazer um orçamento que atenda a esses indicadores mínimos que precisam ser atendidos. Também temos um indicador de gasto com o pessoal, né? Quando levado em consideração só a prefeitura, a previsão é de 53,07%. Quando consolidado com todas as entidades, a MAI, Fundação, Prev, então o índice consolidado fica em 47,18% e o máximo permitido por lei é 54%. Aí também estão as informações consideradas para efeito do índice, né? Esse índice, então, é obtido, né, pela divisão, no caso da prefeitura, só para dar um exemplo. O índice é calculado com base nos gastos totais de pessoal, que vocês estão vendo aí, está destacado em azul, 88 milhões, dividido pela receita corrente líquida da prefeitura, que a previsão é de 167.177. E aí a gente chega no percentual de 53,07. Né, só para explicar como é que nós chegamos nessa informação, né, qual é a metodologia utilizada. E aqui, finalmente, o orçamento por secretaria. Né? A gente viu por entidade, SAMAI, Câmara, Fundação, Prefeitura, mas agora detalhando um pouco mais por secretaria. Nós incluímos ali na primeira linha o valor da Câmara, porque embora a Câmara seja um poder independente, não seja uma secretaria do município, nós inserimos a informação ali porque aquele valor de 6.263 sai dos cofres da Prefeitura. Então, a gente precisa contemplar isso quanto da elaboração do orçamento. O Executivo, o valor, né, destinado aí para a manutenção do Executivo Municipal, gabinete do prefeito, assessorias, 2.246.420. No planejamento, foi destinado 1.223.090. Finanças, 13.374.430. Administração, 5.739.652. Educação, 47.651.173. Secretaria com maior orçamento do município, né? Justificado aí pelas suas inúmeras ações, escolas, creches, centros de educação infantil, uma secretaria que tem uma estrutura de pessoal bastante grande. Então, primeiro orçamento, digamos assim, do município, seguido pela saúde, que a gente vai ver logo na sequência. Na cultura, destinado 3.611.920. Obras, serviços públicos e viação, 19.836.520. Para assistência social, 8.564.200. Saúde, 45.668.230. Chegando então ao segundo, né, ocupando o segundo posto de maior secretaria do município, também plenamente justificável pelas inúmeras ações que presta à comunidade. Agricultura, meio ambiente e abastecimento, 1.463.790. Esportes, 2.873.015. Indústria e comércio, 520.850. Trabalho e economia solidária, 2.322.900. Tecnologia da informação, né, da informática, 1.336.280. Gestão de pessoas, 1.603.440. A Procuradoria-Geral do Município, de 1.595.200.
E a reserva de contingência, nós também temos que prever 835.890. Totalizando aí as alocações especificamente da Prefeitura e também da Câmara, né, dentro desse universo, R$ 166.770.000. Assim nós finalizamos aí a apresentação, né, a discussão, a divulgação da proposta orçamentária para 2021. Eu agradeço aí a atenção de quem esteve conosco, de quem acompanhou a nossa audiência. Me coloco à disposição, então, assim como todos os colegas da Secretaria de Finanças, para atender a eventuais solicitações, pedidos de informação, algum esclarecimento em relação à proposta orçamentária. Na sequência, então, né, entre semana que vem e a próxima, isso será submetido para apreciação da Câmara de Vereadores. Nós temos um prazo aí limite de 30 de setembro para enviar a proposta. E, uma vez enviada, a Câmara inicia seus trabalhos de apreciação e aprovação do projeto. Obrigado mais uma vez. Até uma próxima oportunidade.